Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Rosas, nosso podcast feito com tanto carinho para vocês, para falar de assuntos triviais, assuntos do dia a dia e trazer muita informação para vocês que estão aí e que trocam com a gente. Estou aqui com a Ju Coelho, Cris Mendanha e eu, Lud Figueiredo. E hoje a gente escolheu um tema bem interessante para conversar com vocês, que é diálogo, né? Como é que tá o diálogo por aí? Vamos lá, Cris, começa aí falando como é que funciona o diálogo para você. O que é assim, o que você interpreta como diálogo, né? Tá. Eu acho que diálogo, para mim, já foi um desafio. Hoje eu considero algo mais simples de ser realizado. Então, o diálogo, enfim, trazendo de um conceito muito simples, nada mais é do que a possibilidade que você tem de sentar com outra pessoa e colocar suas ideias, o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta. E eu acredito e obviamente, poder escutar isso do outro. Porque esse é o diálogo, né? Porque se eu falo, é um monólogo. Mas quando você tem a capacidade, desenvolve a capacidade de escuta, aí você começa a ter uma possibilidade de dialogar com o próximo. E para mim, Cris, o diálogo foi algo desafiador. Por quê? Dentro da conjuntura da qual eu fui criada, o diálogo não foi algo ensinado. Então, dentro da minha casa, existia muita imposição de ideias. Não tinha uma ideia que poderia haver uma discussão sobre as ideias, né? Então, as ideias eram impostas e eu, como filha, deveria simplesmente cumpri-las. E sempre com muita ostensividade. Então, quando eu fui para o mundo real, né, que eu falo que eu saí daquele mundo lá que você está dentro da sua casa, e que não havia diálogo, não era algo possível dentro da minha casa. Muito pelo contrário, às vezes era tão tóxico a questão de diálogo dentro da minha família que uma ideia colocada, como eu já citei, ela era imposta e qualquer pessoa que fosse se manifestar, ali já era um choro, já era raiva, já era ira. Então, sempre haveria brigas. Esse foi o ambiente que eu fui criada, que é um ambiente de muita hostilidade. Então, quando eu fui para vamos colocar mercado de trabalho. Mercado de trabalho é o primeiro lugar que você começa a ser forjada, né? Porque até num relacionamento a dois, eu comecei a namorar muito cedo, ainda, quando você é muito novinha, é tão bobo, né? Que eu acho que não entra em diálogos muito profundos e tal. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, que exige de você uma certa postura, uma certa observação de quem você é, eu comecei a sentir muita dificuldade e fui começando a ser muito repreendida por tudo aquilo que eu falava. E eu não entendia que eu estava sendo grossa. Porque provavelmente pela sua criação. Pela minha criação era o meu padrão, foi o padrão que eu aprendi, né? E o meu padrão eu repliquei o exato padrão que eu aprendi. Então, eu repliquei um padrão onde eu simplesmente colocava as minhas opiniões, onde não havia em mim uma preocupação, e não é porque eu era ruim ou porque eu quisesse machucar. É porque eu não achava de fato que, enfim, eu dava a minha opinião independente do que você estaria sentindo, não havia empatia no meu comportamento. E detalhe, eu nem sempre iria aceitar com carinho o que você tinha para me dizer. Ou seja, eu era intragável. Resumo da história, eu era intragável, porque eu ia dar a minha opinião de forma hostil e fazer da minha opinião uma verdade, doesse a quem doesse, e não tinha sabedoria para escutar de volta. Aí eu me lembro que, depois de um tempo, eu tive um chefe, e esse chefe, ele foi uma bênção, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu trabalhava numa empresa incrível, uma empresa gigante e tal, e ele falava para mim, Cristiana, você precisa, você é maravilhosa, eu tinha ótimos resultados, ele conseguia ver muitas coisas boas em mim, mas ele falava, você precisa, eu me lembro que um dia, talvez tenha sido o primeiro dia, que eu tenha percebido isso sobre o olhar de outra pessoa. Ele olhou assim para mim, ele falou, Cristiana, todas as pessoas da equipe estão com muitos problemas com você, né? As pessoas te admiram, mas as pessoas têm um certo ranço de você, e é muito difícil escutar isso. E ele falou assim, eu tive uma reunião com todo mundo e tal, e eu não sei se ele falou isso para a equipe ou se ele falou isso para mim. Ele falou assim, e eu olho para você e fico me perguntando como que eu vou cobrar amor aonde eu vejo que você não aprendeu amor. E aquilo mexeu muito comigo. E ele falou aquilo com muito amor. Mas aquilo mexeu muito comigo, porque talvez tenha sido a primeira vez que eu entendi de que eu era uma pessoa que não sabia amar, que eu era uma pessoa que não tinha empatia, que eu era uma pessoa que estava impondo. Na verdade, eu acho que talvez nem que não soubesse amar, mas não sabia receber, né, amor. Não, e não sabia dar. Não sabia dar também amor, né? Eu não sabia, eu era muito fria, amiga. Eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas... Porque hoje eu continuo tendo uma personalidade marcante, mas assim, hoje eu consigo, com tranquilidade, falar que amo, fazer carinho, ser carinhosa, manifestar o meu amor pelas pessoas. Nessa época eu não tinha isso. Eu entrei no mundo ali pelos voltas dos 20, sei lá, 20 e poucos anos,
comecei a trabalhar com 16, mas esse período que eu consigo me lembrar, eu já tinha uns 20 e poucos anos. Eu era realmente uma pessoa muito fria com o próximo. Eu tinha criado já uma capa, porque, enfim, você vai vivendo tudo aquilo, então você vai criando uma capa que eu acho que é para te proteger. Um mecanismo de autoproteção. E quando ele falou aquilo, daquele dia, talvez tenha tido outros insights, mas aquele dia eu entendi que eu tinha um problema e eu precisava mudar. E eu lembro que todos os lugares que eu chegava, todos, absolutamente todo lugar que eu chegava, por mais que eu tivesse ido com a melhor das intenções numa festa da casa da Ju, as pessoas iam me achar antipática. E eu juntei o Lé com o Cré, né? Eu juntei o que ele me falou com aquela coisa de falar, meu Deus, por quê? Porque eu me perguntava, por que todo mundo não gosta de mim? Por que as pessoas acham que eu sou metida? Por que eu tô passando essa mensagem? Eu não conseguia entender de que eu era hostil na minha comunicação. E essa comunicação, a gente pode estendê-la daqui a pouco para uma comunicação global, porque não era só uma comunicação do que eu falava, era a forma como eu me comportava, era o jeito que eu olhava, toda a minha comunicação era hostil, grosseira, soberba, e não é, mas não era fala, o corpo fala, e não era intencional, eu não conseguia perceber aquilo, eu só conseguia perceber com muita dor o impacto que eu causava nas pessoas, e ele era ruim. E aí, depois daquilo, eu criei uma espécie de um personagem, mas para mim foi muito positivo. Eu virei a Maria Simpatia. Eu falei, senhor, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu já chegava nos lugares assim, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Só que legal, por que ele foi importante para mim, a Maria Simpatia? Porque ela trouxe de volta a Cris. E com a Maria Simpatia, eu consegui acessar os corações. E quando que eu comecei a ter problemas na comunicação? Quando aquele coração, já acessado por mim, já fazendo parte da minha vida, passava por algum conflito comigo. Aí a Cristiana vinha de novo, entende? Ela não deixou de existir ainda. Mas eu já não tive aquele bloqueio de imediato. Então, as pessoas já me recebiam, eu já era querida. E você conseguia reconhecer, né? E eu conseguia, eu conseguia reconhecer. Antes você não reconhecia, não percebia. E aí agora você já conseguia, opa. Isso. E de lá pra cá, vamos chamar de Maria Simpatia, né? Desde a Maria Simpatia pra cá, aí, nossa senhora, tantas coisas mudaram. Depois que eu conheci Cristo, então, assim, aí hoje eu tenho uma comunicação muito mais leve, né? Ela ainda traz desafios, às vezes eu tenho o personagem da plebeia, né? Que eu sempre falo pra vocês. Então, às vezes, a plebeia vem à tona. Mas aí, rapidinho, a rainha fala, querida, aqui não tem mais espaço para você. Entendeu? Cala tua boca, sai pra lá, porque agora eu sei me comunicar, respeito, tenho empatia. Você falou uma questão aí da questão do ouvir, né? Sim. Porque, assim, e isso, eu tô há alguns anos em gestão também, né? No serviço público. E a gente passa por muito treinamento, porque a gente escuta, mas a gente não ouve. Né? Então, assim, a gente quer tanto afirmar o que a gente acha certo, né? Que a gente não escuta o outro. Até tem uma pastoral na igreja do meu padrinho, né? E eu achei super interessante, porque eu acho que isso deveria... Porque as pessoas estão carentes de pessoas que ouçam. Sim. Porque às vezes a pessoa ela só quer falar. Ela não quer a sua opinião. Ela não quer saber o que você acha. Ela só precisa ser ouvida. E a gente não tem quem nos ouça. Verdade, né? Porque todo mundo quer emitir a sua opinião, né? Mesmo sem ser perguntado. Mas a gente interpreta que se a pessoa te falou... ela quer que você opine. E não, ela só te falou, ela não te perguntou. Né? E aí, chama Pastoral do Silêncio. E é muito legal, porque exatamente, são pessoas que sentam ali só para ouvir. Olha que poderoso. Né? Só para ouvir. E como são pessoas cristãs que estão ali ouvindo, elas estão ali em oração para aquela pessoa o tempo todo. Então, é maravilhoso isso. E como que a gente não sabe ouvir? Não sabe ouvir. E você, por diálogo? Como que você acha que você... sabe dialogar bem? Hoje eu sei, né? Hoje eu sei e eu procuro sempre dialogar, sempre... até com... assim, a gente já tem até uma conversa assim, se eu fiz alguma coisa, me fala, né? Sim. Se aconteceu alguma coisa, não quero que você fique chateado comigo, porque às vezes você acaba falando alguma coisa que foi assim, você não foi por querer. E aí, na minha adolescência eu tive muito isso. A minha mãe, na criança para adolescente, minha mãe não conversava muito com a gente. A minha mãe não sentava e falava, minha filha, é assim, é assado. Sim. Então, eu também senti muita falta disso. E aí, eu procuro ser diferente com os meus filhos. Também, né? Nossa. Tenho uma dificuldade com o meu esposo, né? A gente até falou que ia falar em algum outro podcast. E meu marido não gosta de conversar. Sim. Então, quando eu quero conversar, aí, assim, eu tenho que me planejar. Né? Mandar um e-mail. Hoje é dia de conversa, porque hoje a gente precisa conversar.
Mas o meu marido, ele Você tem manda e-mail essa... pra ele? Mando mensagem, mando um WhatsApp. E aí, às vezes, pela dificuldade dele conversar, eu sei que ele tem essa dificuldade de conversar, olhar no olho, assim, sabe? É um problema dele. Quantas vezes eu já mandei mensagem, assim, áudio, falando o que eu sentia, o que eu precisava falar pra ele. Porque a Gabi falando que tem essa dificuldade, né, de falar, eu preciso falar. Porque se eu não falo... Eu também preciso Eu também. Nossa, eu preciso fico falar. entalada aqui, aí eu fico mal, eu fico pra transbordar mesmo. E aí eu procuro falar com ele. E aí, no nosso almoço hoje, eu falei pra Cris. Eu orei muito, né? Hoje a gente tem o direcionamento do Espírito Santo. Amém. Eu falo, Senhor, me dá as palavras certas, né? Me molda aqui no momento que eu vou conversar. E chamei ele pela manhã. Ele tinha parado de tomar a medicação dele, não estava legal. E falei pra ele, falei assim... Falei, vem cá, vamos conversar. Porque lá em casa, a gente não tem essa opção de separar. A Amém. gente não dou essa opção. Vamos melhorar aqui, porque a gente precisamos ficar juntos, né? E aí, sentei e conversei com ele. Falei, assim, não dá. Você precisa melhorar assim, né? E eu preciso que você me fale também o que eu preciso melhorar pra gente se ajustar, porque o casamento precisa de diálogo. E aí, conversamos e ele conseguiu, né, expor os sentimentos dele. E isso é muito legal, porque eu esperei muito por isso. Assim, praticamente todos os anos que nós estamos juntos, né? E aí ele conseguiu falar. E ele conseguiu falar, ele reconheceu, ele pediu desculpa. Mas isso surgiu de mim. Porque talvez se eu tivesse essa dificuldade de falar, de não falar, ele estava lá até hoje. Sim. Eu chateada, ressentida, e ele também no mundo dele, achando que não tinha que melhorar, porque eu também, quando a gente quer ser ouvida, né? Mas a gente quer falar, mas a gente não quer ser ouvida, às vezes. A gente tá assim, mas será que eu tenho um problema? Você nunca vê o seu problema. Você fala assim, só ele tá errado. Ouvir, né? Só ele tá errado. Você começa só a apontar o dedo na carinha do outro lá. E aí, quando uma vez ele falou, não, mas você isso, eu falei, realmente, eu preciso melhorar também. Sim. Né? Então, além de falar, eu estou muito aberta a ouvir e melhorar como pessoa. É porque a gente é muito bom em apontar, né? Apontar o dedo. Mas a gente não é bom em olhar para os nossos defeitos. E é difícil, né, a pessoa falar do seu defeito. É difícil ouvir. Mas é muito importante. Sim. Como pessoa, você chegar pra mim e falar, Ju, e ter não a tá maturidade legal, de que se a pessoa tá te falando, você tem que... Primeira coisa, quem é a pessoa que tá me falando, né? Sim, depende de Porque quem tá se é falando seu também. marido que tá falando, se sou eu que tô falando, se é a Cris tá falando, é porque a gente quer o seu bem. Sim. Né? A gente não tá falando, jogando palavra ao vento, a gente não tá te criticando. Não, de jeito nenhum. Porque tem pessoas que não, né? Tá falando porque não gosta do que eu faço, tem inveja, enfim. As pessoas, elas sempre... Mas é olhar quem tá falando, né? E sempre refletir. Porque a maioria das pessoas, né? Não quer nem ouvir. Eu falo que nem entra pelo ouvido e sai do outro. Ela passa assim, né? Sim. Direto. Eu era muito... eu sempre achava que o que eu falava era certo. Então, esses os meus maiores embates com o meu marido, com o Jean, era isso. Tipo, e se você não assumir que tá errado? Se você não assumir que tá errado? E muitas vezes... eu não tô certa, mas ele também não tá, né? E essa é a maior dificuldade. Sim. Entender que é uma frase que eu acho que eu gosto demais, que é todo ponto de vista tem a vista de um ponto. Ah, sim. Eu acho muito legal, porque, por exemplo, eu tô olhando aqui, eu tô vendo esse celular aqui atrás, mas você tá vendo outra imagem. Sim. Então, cada um tá vendo uma coisa. Pra mim, isso aqui é uma verdade. certo. E pra ele, isso aqui é certo. Não tem certo e não tem errado. Sim. São os nossos pontos de vista. Sim. Então, quando eu comecei a parar e não ir pro embate e falar, olha, eu entendo que você entende que isso é certo, eu quero que você entenda o que eu acho errado, e tá tudo bem. A gente só precisa achar um ponto comum, né? E aí a gente começou a se entender. Mas eu ia pra cima. Eu era agressiva, Muito, né? muito Até na questão da comunicação não violenta, eu era extremamente violenta. Então, se eu fosse contrariada... Lembro na época de namoro, gente, aí o Jean, não vou conversar agora. Não vou conversar agora. E eu tô vendo o jogo. Eu entrava na frente da televisão, desligava a televisão, ia pra cima dele, né? E outra coisa, uma coisa que eu aprendi muito, é porque a gente nunca... Nessas horas, a gente nunca lembra do Espírito Santo, né? Nessas horas, a gente quer xingar, só fala o que não presta. Nossa. Eu comecei, e foi uma briga muito feia que a gente teve, assim, que a gente poderia ter chegado a vias de fato mesmo, assim. Foi muito pesada a briga. E aí, eu lembro que naquele momento, gente, foi assim, eu falei, gente, o Espírito Santo, só ele vai poder ajudar. E aí, eu fechei, eu tenho um hábito, às vezes, quando eu quero gravar pra ele ver, quando eu quero que ele saiba depois o que ele fez,
eu comecei a gravar. Eu enfiei meu celular pra dentro do guarda-roupa gravando, assim, e comecei a invocar o Espírito Santo. Gente, parecia assim que tinha tirado tudo que... Eu nem lembrava o que eu ia falar. Sabe? Mudou as minhas palavras, porque a gente realmente teria partido para vias de fato. Sim. Depois eu ouvi isso, eu falei, gente, eu não sei o que... Assim, não lembrava que eu tinha falado mesmo, aquilo. É incrível a ação do Senhor mesmo. Quando E a ação do diabo também, né? Porque ele tava ali agindo. Nossa. Quando você já chamou o Espírito Santo, uma sabedoria, pronto. Sim. Parece que é o tempo todo aquele negócio do diabinho e do gente, isso é anjo. muito É real. o anjo e o... O lance do anjo e do diabinho, ele é muito real. Nesse processo de comunicação, por exemplo, você comentou da forma como você fala com o marreco. Existe técnica para tudo, né, meninas? A comunicação não violenta, eu consigo praticar quase sempre e consigo praticar em quase todos os lugares. O lugar mais desafiador de se realizar essa comunicação é no casamento, na minha visão. Mas com os meus filhos, com as minhas funcionárias, enfim, com as amigas, de um modo geral, eu consigo. Tudo técnica, tá? Parece um robô às vezes, mas funciona. E uma das coisas é quando nós vamos conversar, digamos que a Lud me fez algo. Não é sobre, na comunicação, não é sobre chegar na Lud e falar assim, porque você é assim. Porque, gente, você pode ir com a voz mais doce. Você pode ir com a melhor das intenções. Você pode chamar o Espírito Santo para estar com você. Aquela pessoa não vai ouvir aquilo de uma forma positiva e aquilo vai ser agressivo e aquilo aí pode virar uma chama para daqui a pouco, né, explodir. E então, o mundo ideal é a gente chegar na pessoa e falar assim, como que eu me sinto quando você faz isso? Então, note, eu não vou chegar na Lud e vou falar assim, nossa, Lud, você bebe a minha água. Lud, todas as vezes que você bebe a minha água, eu me sinto assim. Por quê? Eu lembro que eu tinha várias vezes, assim, no momento de me comunicar, às vezes no momento de brigas, eu falava, mas eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre mim. É a forma como eu me sinto quando você faz isso. É a forma, ou eu me sinto humilhada, ou me sinto mal, ou me sinto largada, não importa o que eu estou sentindo na hora. E quando você faz isso, você tira a acusação do outro, porque o que a gente está com desejo de falar é o que você faz, que é horrível, porque você é horrível, não é? No momento da briga, da raiva, você fica, porque você é assim, Você quer falar, porque você não né? aparece, porque não sei o quê. Não importa, mas, na verdade, é trazer esse foco para nós, porque se nós nos comunicássemos dessa forma, o outro, a gente quebra um pouco. Faz sentido? Porque é aquele negócio, às vezes na visão do outro, realmente não tem nada a ver. Isso, mas Então, quando você mas fala... você precisa que ele entenda o que causou em você. Em você, exatamente. E eu aprendi a fazer isso, de falar, mas eu acho que não fiz nada demais. Tudo bem, pode não ter sido nada demais, mas me machucou. Machucou, Né? Me exato. feriu, né? Eu não esperava isso de você e isso me fez mal, né? E você consegue ser vulnerável? Em que sentido? Vulnerável, porque a gente está falando de comunicação. Uhum. Na comunicação, todas as vezes que nós não somos vulneráveis, nós sempre estamos numa posição de defesa. Sempre estamos numa posição de... independente se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu estou sempre em cima do muro. Quando eu sou vulnerável, eu consigo entregar a minha dor, literalmente. Como a gente está falando agora, de chegar e falar assim, olha, isso está me machucando muito. Por exemplo, a Ju comentou hoje que tem diálogo que chora. Vamos falar de casamento. Tem muitas mulheres ou homens que às vezes estão tão feridos no diálogo, ou no meu caso, que tem minhas funcionárias e tudo mais, que vocês ficam firmes naquela posição. E eu acho que uma coisa que quebranta muito o coração, tanto o seu quanto da pessoa que está te escutando, é você ter um nível de entrega de falar assim, cara, você tem noção tanto que isso me dói? Sim. Você tem noção quanto que isso me deixa mal? Quanto que eu tenho vulnerável. medo disso? Trazer a sua vulnerabilidade. Quais são os seus medos? O que aquilo está mexendo na sua estrutura? Quais são as feridas que estão sendo mexidas? Sabe? Sei lá, você está com uma crise de ciúmes. Uma crise de ciúmes não é porque o homem é safado, é porque talvez você esteja num momento inseguro. E aquela pessoa entender que, putz, eu não tô legal. Tá? Sabe? Você pode me acolher nesse momento? Você consegue fazer isso? Consigo demais. Sim. Eu tive uma fase, um período que eu não conseguia. Uhum. Eu sempre fui de falar que eu não gostei, que me machucou, né? Mesmo, mas só que eu falava apontando, né? Sim. Porque você foi um merda, porque você fez isso, Sim. enfim. Mas aí eu tive uma fase de que eu falava assim, eu falei, a partir de hoje eu não derramo mais uma lágrima nesse relacionamento. Sim. E Aí eu a fui gente ficando endurece, muito dura. Nossa, eu fui ficando muito dura. E eu lembro de engasgar. Sabe? Eu tava engasgada, eu sofria com aquilo. Eu falava, gente, só faz mal pra mim. Total. Né? E só faz mal pra gente. Só.
E hoje não. Hoje eu voltei a chorar, eu tive um problema com meu marido há uns dias atrás. Porque as pessoas acham assim, porque ela fala de casamento, que o casamento é perfeito. Não, gente. E é nessas adversidades que eu vou vendo o que são as imperfeições pra gente melhorar, né? E aí a gente teve um probleminha uns dias atrás. E eu fiquei muito, 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 muito chateada com ele, né? E eu lembro que ele falou assim, cara, mas não foi nada demais, não foi minha intenção, não queria ter feito isso, é uma besteira. E aí eu consegui trazer naquele momento, eu chorei muito, falei assim, foi uma besteira, mas que me magoou demais, né, assim, sabe por quê? Porque naquele momento você não me priorizou, né, eu só queria que você naquele momento, né, tivesse pensado, né, se eu ia gostar ou não, se ia me doer ou não, porque me doeu muito, né, talvez realmente seja uma besteira, mas que me machucou. Sim. Então, eu não quero passar por isso de novo, a gente não precisa passar por isso. Acho que a gente já atingiu um nível de maturidade que a gente não permite mais isso. Somos falhos, somos humanos, mas não é porque a gente é humano que a gente tem que justificar erros, né? Muito pelo contrário. O que é ser humano? É ser imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, eu não estou buscando uma humanidade carnal. Eu quero uma humanidade santa. Né? E eu trouxe isso para ele. Antigamente, eu não teria essa sabedoria. Mas, assim... E eu falei pra ele, mas você tem que respeitar o meu momento, né? Eu não posso passar uma borracha no que eu tô sentindo. Eu preciso digerir tudo isso pra eu poder voltar a estar bem com você. E ele entendeu, respeitou, mas assim, se fosse um tempo atrás, eu teria voado em cima, eu teria feito escândalo. Ou então eu teria me fechado e ignorado e... E a vida ia seguir. Sim. E aí a gente vai acumulando aqueles fardos, né? Tem uma época no meu relacionamento que eu criei essa barreira. Eu estava vivendo tanta turbulência que eu lembro, eu vou lembrar disso porque esses dias uma amiga minha me lembrou. Falou, Cris, você lembra quando você chegou aqui em casa naquele dia? Eu falei, que dia, menina? Ela disse que eu falei, que dia, louca? Eu falei, eu fiz isso? Ela disse que eu cheguei na casa dela com um vestidinho, porque eu tinha tido uma briga em casa e eu já sou cristã tem muitos anos. Ela disse que eu coloquei um vestido e saí de casa e fui para casa dela, né? Porque a pessoa que é cristã vai para onde, minha irmã? Com vestido curto. Aí eu fui pra casa dela e cheguei lá, eu falei, não, porque eu nunca mais vou fazer isso, porque agora vai ver, e o telefone não parava de tocar, né, meu ex-marido, que ela não tá acostumada com essa palavra ainda, o ex-marido ligando, e eu, firme, forte, e ali eu adotei, naquele dia, eu tomei uma decisão de adotar uma postura de quem eu já tinha sido. Eu falei, eu vou voltar a velha criatura. Falei, agora eu sou uma mulher empoderada, agora eu faço o que eu quiser, agora eu vou pra onde eu quiser, e não tem quem faça não sei o quê. Mulher, deve ter demorado assim, durou assim uns 2 meses. Eu firme ali, parecendo uma... Sabe? Aí o Espírito Santo foi incomodando, Falei, onde que tu acha que tu vai chegar com essa postura, Cristiana? O que você vai conquistar com tamanha dureza, essa fortaleza, como que se tivesse tudo bem? Aí eu fui quebrando de novo. E aí eu já fui começando a dizer as coisas que realmente não faziam sentido. Porque quando você entra nesse mecanismo de defesa... E muitos casais, muitas pessoas. A gente tem mania de falar de casamento, mas, na verdade, muitas amizades. Vamos falar de relacionamento familiar entre irmãos, relacionamento entre pais. Às vezes, as pessoas estão tão feridas que elas não se permitem mais lutar por aquilo. E esse é o momento do fim. Esse é o momento do início do fim, que é o momento que você fala assim, Lavou as mãos. Não quer não? Lavei as mãos. Gente, o tal do lavar as mãos, porque o relacionamento, ele é um sempre resgatar. Então, quando você lava as mãos, é o fim, entendeu? É quando você abre mão. E aí, a comunicação não adianta mais. Você já não está mais disposta a ouvir. Eu falo muito isso pro Jean, desde o namoro. Que ele, porque você enche o saco, porque você está me perturbando. Eu falo, olha, se preocupe no dia que eu não falar mais nada. Sim. Porque no dia que eu não falar mais nada é porque eu não quero mais. Então, se eu estou insistindo, se eu estou brigando, se eu estou reclamando, é porque eu ainda faço questão de estar aqui. Sim. Então, assim, a gente teve um momento de se separar e foi exatamente isso que aconteceu. Foi um momento que eu não, tipo assim, tá bom. É isso que você quer? Tudo bem. Então, assim, você perde o interesse. Né? E tudo que é desinteressante, aliás, quando você não se interessa, as pessoas se tornam desinteressantes. Elas podem fazer né? o que quiser. Que elas não te acessa mais. Exatamente. E eu tive essa experiência e ele falou pra mim, ele falou assim, realmente, você bem que me avisou. Sim. Né? Você sempre me avisou. E hoje eu ainda falo isso com ele. Sempre que ele fala, mas você tá brigando por besteira. Eu falei assim, que bom que eu tô brigando por besteira. Né? Preocupe-se no dia que eu não brigar por nada. Por nada. Então, eu sempre falo isso, porque isso é importante de trazer, né? Que se eu tô brigando é porque eu faço questão. Eu não vou brigar por algo que não me afeta. Mas a pergunta que fica é preciso brigar?
O brigar que eu falo não é brigar de embate, né? É lutar por aquilo, Sim. né? Se eu estou mostrando que aquilo me dói, o brigar é lutar por uma causa. Sim. Não brigar de brigas via de fato. Eu tenho vivido momentos muito especiais, assim, com Deus. E uma das coisas que eu vejo é, quanto mais nós estamos, você falou do Espírito Santo, quanto mais nós estamos, assim, com o Senhor, quanto mais nós estamos em Deus, as coisas vão ganhando uma proporção diferente. Não sei se vocês percebem isso. Então, por exemplo, eu não sei o que é ter tido uma briga por conta de uma toalha. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Sim. Que eu sei que é clichê, mas que muitos casais... Eu conheço um casal que se separou por causa de uma torneira. Pronto, isso que eu ia falar. É. Eu não sei mais, porque assim, chega uma hora que as pequenas coisas, e eu sou essa pessoa, vamos tirar casamento. Vamos trazer agora, no caso, para a vida profissional. Eu já fui uma chefe, eu sou chefe tem muitos anos, eu sou líder tem muitos anos. E eu era, as meninas diziam que eu tinha um toque. Hoje em dia eu tenho escutado menos essa frase. Que bom, graças a Deus. Mas porque eu era muito, muito, muito ligada nos detalhes, entendeu? Eu ainda sou ligada nos detalhes, mas hoje eu sou ligada nos detalhes, mas eu dou importância às coisas que são importantes. Então, eu vou observar que, de repente, essa garrafa não está do jeito que eu quero, eu mesmo vou lá e coloco a mãozinha ali e arrumo. E aí, quando é oportuno, eu falo, princesa, eu quero que você deixe dessa forma. E eu fui ajustando, sabe? Porque antes, tudo para mim tinha peso, sabe? Quando você está distante do Senhor, todas as coisas externas são importantes. Hoje, eu me preocupo muito mais com olhar para uma pessoa, saber se ela está bem, se ela não está. E de igual modo, Lude, eu também sou menos suscetível. Olha que interessante, olha que contradizente o que eu vou te dizer. Do mesmo jeito que eu estou menos suscetível às coisas pequenas do dia a dia, estou mais conectada com pessoas, eu também estou tão fiel, eu estou tão consciente de quem eu sou, que eu também estou menos suscetível a se você está de cara boa ou não. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos com um espírito de orfandade muito grande. A gente fica com um espírito de acusação, a gente fica com um vitimismo. Então, se eu chego hoje, por exemplo, no ambiente de trabalho, e a Lude não está com uma cara muito boa para mim, eu penso que a cara feia da Lude é sobre a Cris. E isso acontece no casamento, isso acontece nas empresas, todos os lugares. Mas quando nós estamos bem, eu olho para a Lude e penso, bom, eu não fiz nada para a Lude. Então, se a Lude está de cara feia, esse é um problema de Lude. Eu pergunto, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? E você tá assim, um exemplo. Digamos que o seu problema seja comigo, tá? Eu até te dou a oportunidade de me falar. Quando eu percebo que você não está disposto ou não quis e tudo mais, gente, eu sigo a minha vida de uma forma totalmente leve. Porque eu penso assim, gente, eu não provoquei. Se quiser conversar, vamos conversar. Eu lembro que esses dias eu cheguei na clínica e falei para a minha gerente, eu falei, olha, eu não sou uma pessoa movida ao espírito da minha equipe. Se eu chego na minha clínica hoje, estão todas bem, eu estou maravilhosa. Se eu chego na minha clínica hoje, a minha equipe está com uma cara assim, não muito agradável, parece que chupou um limão azedo, eu sigo a minha vida. Por quê? Porque eu não sou sensível ao feedback imediato. Faz sentido? Eu não sou mais. Eu não posso mais estar assim, por quê? Porque eu me livrei do lance de querer agradar. Eu sei que eu não estou tendo uma comunicação não violenta. Então, a gente fica menos. Então, o Senhor vai trazendo isso pra gente, sabe? Mais clareza. E quantas brigas, voltando para casamento, quantas brigas o casamento tem quando, de repente, você chega em casa e o marreco não está bem? Entenda, é o marreco que não está bem. Aí, o que nós fazemos? Nossa, meu marido hoje tá, hein? Gente, ao passo que talvez a única coisa que aquele homem quer Paz. É paz. Para que amanhã ele acorde bem. Assim como nós também, Assim né? como nós. Então, eu trouxe o conceito aqui da minha equipe, mas assim, é isso. Talvez a minha equipe pode estar com problema comigo. Pode, gente. Ela tem o direito de conversar comigo. Sim. Mas a minha equipe pode estar com um problema outro que não seja eu. Então, eu deixei de trazer isso para mim. Então, quando eu chego aqui e você tá tristinha, eu pergunto, tá tudo bem? Posso te ajudar e tudo mais? Como eu falei, você tem a liberdade de falar ou não. Mas eu nunca vou ficar mais, nossa senhora, a Lud tá hoje insuportável. Ai, gente, a Lud hoje tá me tratando mal. Gente, se a Lud não tá bem hoje, às vezes tá até me tratando mal, é sobre Lud, não é sobre mim. E as pessoas que são muito infantis emocionalmente, elas estão sempre centradas em si mesmo. O outro tá com dor e ela acha que é sobre mim. Eu já fui muito assim, de achar que, eu fiz alguma coisa. Ai, meu Deus, eu devo ter falado alguma coisa. Dá vontade de falar, o mundo não gira ao seu redor. Mas uma coisa que eu achei legal de você colocar é essa questão exatamente de perguntar para outra pessoa, né? Porque, assim, você dá a oportunidade que a pessoa falar. Uma vez eu quase perdi uma amizade assim. Simplesmente, da noite pro dia, uma amiga esfriou comigo. E eu, assim, achava que o problema era com ela tava com algum problema, só que isso foi perdurando.
E eu via que com as outras pessoas estava bem. O negócio era contigo. Era comigo mesmo, mas eu não entendi. Eu tentava puxar na cabeça, eu falava, gente, o que eu fiz? Isso. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, olha, eu queria muito conversar com você. Tudo bem se você não quiser falar, mas eu queria entender o que mudou entre nós. Porque a gente sempre foi muito amiga, a gente sempre teve uma cumplicidade muito boa. Eu queria entender por que você tá diferente. Aí ela falou, você fez uma coisa assim, assim, assado, e foi totalmente, sabe assim, ela... Impercebível, né, da sua parte? Totalmente sem intenção. Sim. A minha intenção não era nada. Eu fiz um comentário, uma pessoa me perguntou, eu fiz um comentário, só que essa pessoa falou pra ela. Levou de uma forma diferente. Sim, e aí eu falei assim: olha, e você percebeu que se eu não tivesse vindo falar, a gente teria acabado a amizade por um Isso é mal muito entendido. grave, gente. Né, pelo mal entendido. Então, assim, a gente também tem que ter essa maturidade. E tudo bem, se ela não tivesse falado, realmente a amizade tinha acabado. Sim. Mas eu dei a oportunidade Ela pra que a gente. Sim. Né? Então é isso. A Ju falou assim: a gente sempre tem. E nós duas temos isso, porque a gente brigava antes, né? E aí a gente pactuou: sempre que tiver alguma coisa que você não gostou, você fala. E a Sim. gente fala. E nós já fomos duras uma com a outra, É. né? Em alguns momentos. Mas é importante. É importante, Sim. gente. Porque é E quem com- traz pra É gente. quem traz. É. E aí já construímos essa relação, né? De anos, assim. Uma pessoa que você pode contar, pode confiar, e aí puxa a sua orelha e fala, não sei o quê, mas você recebe, porque quem tá falando? É quem realmente você sabe que te ama, que tá ali, igual você falou. Perguntou, não quer falar? Mas eu ainda não tenho essa sabedoria. Não, amiga. Assim, com meu marido, eu consigo chegar em casa, eu já sei que se ele chega em casa e eu não estou, ele já fica mal-humorado. Então, eu já sei. Então, eu não internalizo pra mim. Eu vou lá, meu amor, tudo bem, dou um beijinho. Finge demência, banca banana. Fiz demência, gente. Fingir demência é mágica. Não dou muito. É vida. Agora, se você chega estranha e já fica, eu já fico incomodada. Porque pra mim é comigo, assim, eu já, não sei, não Mas tem isso isso aí. isso é imaturidade, mas você tem consciência disso. Isso é muita imaturidade e aí eu falo emocional. É evolução, você vai evoluindo. Não, por isso que eu tô falando, é É, maturidade, é. as coisas vão sendo, porque não é sobre você. Na grande maioria das vezes, gente, não é sobre nós. Sim, Entendeu? mas eu ainda me incomoda. Sim. Entende? Sim. Que me incomoda, se eu tô no ambiente. Vocês já devem ter presenciado isso. Quando a pessoa tá de cara sei lá, de caju pro meu lado. Gente, eu fico ali, o que foi, gata? Tá rolando alguma coisa? Gente, eu fico super de boa, porque eu falo assim, cara, eu não fiz nada. Eu já fiz um filtro aqui, não tô lembrando. E eu fico brincando ali com a pessoa. Aí eu tô vendo que a pessoa tá. Daqui a pouco, aí eu, beleza, aí eu deixo. Aí eu posso até fazer como você faz. Aí, mulher, mas na primeira oportunidade, saí, cheguei em casa, já mando uma mensagem. Amiga, tô sentindo que você tá meio estranha comigo. É comigo? Você mandou Mas uma eu mensagem mando pra mim? muito. Eu não tava nem aí. Mas Qualquer você- amiga que tiver de cara feia pra mim, eu vou brincar, eu vou quebrando. Gata, não rolou, eu vou indo em casa e vou falar assim, gata, eu tô preocupada. Mas Já isso mandei é o pra você legal. mensagem assim, não Já. sei se mandei pra você, já mandei pra Eumara. Gente, eu mando, porque pra mim são pessoas especiais, são pessoas que eu amo. E se eu ferir, vamos lá, lembre-se da E é minha o que eu história. falei Eu posso agora. ter tido uma Sim, comunicação que realmente feriu o outro. Então, eu que tenho que buscar a gata. É Sim. minha obrigação tentar Não, eu resgatar. pergunto, eu sempre também. pergunto, tá tudo bem? Não, Aconteceu e é o que eu alguma falei coisa? agora. Às vezes você acha que não fez nada. Sim. Mas às vezes você E falou você uma fez. coisa que realmente, pra É. aquela pessoa, foi Pode ter dolorido. ferido, entendeu? Né? E é Sim. minha obrigação corrigir. Sim. Eu penso muito nisso, gata, pelo amor de Deus, eu não tive intenção, me perdoa, sabe? Porque são pessoas especiais. Agora, vamos lá, que nem eu tô falando também, são pessoas que eu amo. Agora, gente, eu ficar resgatando pessoas infantis toda hora, eu também não fico, Ah, não dá. entendeu? Aí vamos lá, vamos supor que ajude direto, eu falo magoa, eu falo, princesa, fazer favor pra mim? Mãe, Então, só aqui o contato da minha terapia. Vai te tratar. Quando você virar uma mulher adulta, tu me chama pra gente É. conversar, porque aí também eu não dou conta. Sim. Entendeu? Uma pessoa com muito mimimi não é pra mim. Mas eu tenho essa questão de buscar, talvez porque eu também me reconheça. Eu sei que em vários momentos eu posso abrir essa minha boca grande e magoar uma pessoa. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a plebeia surge. É, Eu não tenho controle sobre a plebeia. Eu tenho controle depois que eu identifico que ela chegou. Mas quantas vezes essa bicha não veio silenciosa? Mas uma luta diária minha. É uma luta diária. Tá sendo não ter razão, ter paz. Ah, tá. Porque eu sou uma pessoa e eu tenho orado muito ao Senhor. Meu Deus. É, amiga. Tipo assim, me deixa falar na hora certa, me dá só paz. Porque sabe como começa um debate aqui? Aí eu vou. Eu vou. E eu vou, e eu tenho tentado melhorar e pedido pro Senhor isso aí. Porque, olha, uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Sabe? Né? E aí eu tenho realmente assim, Senhor, me trata, né? Eu não preciso ter razão. Né? Em alguns momentos, assim, eu já vejo a transformação. A pessoa, eu tô aqui, conversa alguma coisa, eu já saio. Se for comigo, eu já falo, não, tá bom.
Só que é uma luta. Sim. Você querer mudança é o tal do ler a Bíblia, do Espírito Santo, né? A gente estava conversando, eu falei para Cris, rolou um assunto lá no grupo sobre uma pessoa que fez um vídeo, né? Vamos falar o nome da pessoa, fez um vídeo e aí umas duas amigas comentaram: "Ah, porque se eu encontrar na rua, eu não vou falar, eu não vou querer papo". E aí eu leio na Bíblia hoje, olha como é que Deus, né? A gente Deus começa a fala, ter Deus direcionamento. conduz. Não, pelo contrário, você tem que falar com essa pessoa. Você Acolher. tem que ser gentil e acolher. Por quê? Porque senão você está sendo igual a ela. Sim. Como que a pessoa vai ver o Espírito Santo em você se você está se igualando a ela? Sabe Então, realmente é um exercício que eu tô? exercício diário. Não, e isso né? é ela. É ela, é A gente ela. não pode mudar as pessoas, né? Sim. O exercício que eu tô, na fase que eu tô, assim, com Deus, é um exercício, eu nunca fui realmente, não acho que é uma característica pessoal minha. Mesmo até quando eu conhecia Deus, eu nunca fui uma pessoa fofoqueira, nunca fui dada a fofoca, né? Não me atraio pelo assunto e não tenho esse hábito. Mas, às vezes, assim como todo mundo, estamos aqui, de repente, Ludmilla fez tal coisa. Viu, Lud? Informação, né? Um exemplo. Isso é Nossa, informação. Lud hoje viajou. Ai, que doida. Aqui não sei o quê. Então, assim, às vezes tem isso. Eu tô num tempo que eu me fiscalizo até com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, esse episódio, eu vi todos os comentários. Eu não também. tinha nada que eu pudesse agregar Também naquele não falei assunto, eu nada. simplesmente não comentei nada. Eu tô assim também. Então, eu tô numa fase que eu tenho... É tão louco, cara, quando você conhece Deus, porque você começa a trabalhar para o Senhor. E aí eu me vejo assim... Você falou hoje, não sei se foi agora, se foi no outro episódio, que nós queremos nos santificar. Somos carne, mas que somos imagem e semelhança do Senhor. Então, eu tenho trazido para mim essa responsabilidade. Será que eu represento Cristo? Ontem eu escrevi isso até naquela rede social nova. Será que quando eu busco um relacionamento com Deus, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para os meus comportamentos e tudo mais, e se eu perguntar para o Senhor, será mesmo que o Senhor está orgulhoso de mim hoje? Sabe, eu não vou falar da minha vida, porque eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa que erro, que eu caio. Mas se eu olhar para Deus hoje e falar assim, Senhor, você está orgulhoso da sua filha hoje? Será que ele está de você? Será que ele está de você? Ou se na primeira roda dos escarnecedores você estava lá sendo não cristã? Então, eu acho que ser cristã é muito mais difícil do que você simplesmente falar assim, não, eu vou ter um tempo de devocional e eu vou pregar a palavra do Senhor. Gente, isso é tão simples de fazer. Difícil é você pegar o que a palavra de Deus está dizendo e tentar viver ser Jesus. Sua vida. Sabe, você olhar e falar, gente, deixa eu ser Jesus na vida dessa moça. Perdoar. Deixa todo mundo estar aqui conversando e você ser a pessoa que ou traz uma ideia positiva sobre aquele assunto ou simplesmente se cala. Sabe? Não no sentido de ser omissa, porque eu não me acho uma pessoa omissa. Mas no sentido de ser não julgadora. Sabe? Isso é muito difícil. E entender com quem você vai ter uma opinião contrária. Sim. Porque essas duas pessoas, se eu fosse dar uma opinião contrária, elas não aceitariam e aí iria ter um debate. Mas se você fosse dar a sua opinião contrária, amiga, te dar minha visão, tá? Jesus, eu acho que um ótimo olhar sobre Jesus que nós temos, que é o Jesus que eu vejo na Bíblia, é aquele seminário, não, aquele seriado The Chosen mostra muito quem é, a personalidade que eu vejo de Jesus. Sim. Ele conseguiu personificar de uma forma muito positiva. Jesus era um homem muito forte. Jesus era um homem que se posicionava. Jesus era um homem que, quando via as coisas erradas, ele ia assim, ir lá e falar, só que de forma carinhosa. De forma tão edificadora. Branda. Meu Deus. Então, assim, essa é a questão. Por isso que eu te falo, tem coisas que eu não tenho nada para agregar, porque não cabe a mim te ensinar. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo não é ser moralista, de falar, olha, veja bem, porque aí eu vou continuar sendo pecadora. Mas quando eu consigo, por isso que eu te falo, existem momentos, quando nós tínhamos o nosso grupo, que éramos todas e tudo mais, quantos momentos eu consegui ser sábia? Diversos. Diversos momentos, o bicho tava pegando 11 mulheres. O bicho pegando. E eu sabia que a minha opinião que eu ia dar, de forma muito pensada, era de muita sabedoria. Mas quando o grande lance é eu reconhecer que, dependendo da minha opinião que for dada, ela vai ser tão ruim quanto a outra. Sim. Eu tô querendo levar uma mensagem positiva, mas eu tô sendo moralista. Sim. E aí eu não ganho nada com isso. Não ganho. Então, quando eu vejo que talvez e não eu não perde nada se deixar de falar também. Pronto. Exatamente. Então, eu tô nessa, eu tô deixando de falar. Sim. Ou se for falar, fale como Jesus. Sim. Entendeu? Fale representando o reino, né? E esse é o nosso desafio, né? Então, assim, eu tô nessa fase também. Ou eu falo porque eu vou edificar, ou eu simplesmente... E aí eu tenho vivido isso muito, gente. Esses dias eu fiz um stories falando um pouquinho do meu posicionamento, de novo, como líder. Antes, tudo eu tinha que dar a minha opinião. Gente, hoje, eu sou a pessoa que menos vai abrir a boca dentro da minha empresa.
entendeu? Mas se eu abrir a boca, não necessariamente eu vou ser tão doce, mas eu vou ser assertiva, porque eu tô ali, ó, observando, tô analisando, eu vou, sabe? Então, assim, eu entendo que nem tudo precisa ser falado, mas Sim. também não podemos negligenciar o que precisa ser falado, Sim. né? Essa questão do vídeo que você colocou, e quando eu coloquei também, eu não tinha visto ainda, né? Porque eu também coloquei o vídeo que fiquei horrorizada na hora que eu vi. Aí a pessoa falou assim, foi o mesmo vídeo que eu coloquei aqui em cima. Eu falei, tá, não tinha visto. Mas aí, se você for pensar, aquela pessoa do vídeo tá falando de outra pessoa, né? Sim. E nós estamos falando dela. Sim. Então, assim... Mas foi esse o meu pensamento no dia, amiga. Eu falei, Exatamente. cara, deixa viver, cara, deixa rolar. Assim, eu não vi nada demais hoje no eu vídeo. pergunto muito, assim, aonde tá me afetando? Sim. Né? O que vai mudar a minha vida? Sim. Não vai mudar, né? Eu era a pessoa que eu emitia Tinha que todas... dar opinião. Sempre, eu sempre emitia opinião. E eu era super sincera, tá? Eu já também. vivi muito Nossa, isso. eu era super sincera. Se você chegasse aqui hoje, loira, eu ia falar, Cris, ficou legal, mas... Nossa, amiga, mas fica melhor de outro jeito, né? eu acho que do outro jeito tava melhor. Quantas vezes eu fiz isso? Sim. Eu lembro uma Acho vez que todo mundo, que uma né, colega já usava, ela não trabalha e ela tava sempre de lente, umas lentes, né, assim. Aí um dia ela chegou a ser lente, eu falei, nossa, mas você tá tão bonita. Pra que você usa aquilo? Eu falei, gente... Pra que eu falei que eu falei Ninguém isso? me Eu perguntou. também, às vezes até na hoje hora eu ainda não dou falei essas não, né? marcas. Na Não, hora... no pensamento, né? Mano, eu falei assim, pelo menos ela entendeu que agora não precisa mais usar aquilo. No outro dia ela tava com a lente. Então, porque tipo ela assim, gosta. E a pessoa gosta, né? a gente não é obrigada a comentar tudo, né? Comentar tudo. E se comentar, né, gente, pensar no que a gente pode ferir. Mas esse contexto mesmo do, sei lá, não importa. A gente fala muito sobre essa questão assim, cara, quem sou eu, de fato, na fila do pão, para achar que você deve fazer ou não deixar de fazer alguma coisa na rede social? Na boa. Quando eu me vejo nesse lugar, gente, eu tô falando sério, assim, eu faço um exercício de me tirar, entendeu? Porque nós que somos expostas na rede social, nós somos crucificadas o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo medindo o que eu falo, o que eu deixo de falar, o jeito que eu me comporto, o que eu deixo de me comportar, o que eu tô vestindo, o que eu, sabe? Então, assim, eu faço um exercício de não estar nessa posição. Eu faço um exercício de não julgar o que a... Agora, é um exercício, não estou dizendo que eu não julgo. Sim. Estou dizendo que eu julgo e logo depois venham me repreendendo. Eu julgo, logo depois venham me repreendendo. É uma luta diária. Porque é uma luta. É a luta, contra o dia a carne. inteiro. Porque eu não quero, sabe? Para mim, eu não aceito estar numa posição onde eu queira te dizer o que você tem que usar, o que você tem que vestir, o que você tem que falar. Eu estou mal cuidando do que eu tenho que vestir, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que usar. Então, se eu fizer a minha parte bem feita, nossa, eu já vou estar assim. E eu acho que eu até falei isso em outra rede social, nessa questão do julgamento, porque isso me matava muito, assim, gente, eu lembro que eu fazia propósito todo ano, continuo fazendo, esse ano eu fiz de novo, que é de não julgar, né, na época da quaresma, então, me policiar ao máximo, e quando eu julgasse, eu iria orar por aquela pessoa. Então, isso eu fiz, tem uns 3 anos que eu faço isso, e aí, o ano passado, eu tava me sentindo mal, que eu falei assim, nossa, eu tô julgando uma pessoa, e aí eu fui conversar com o padre, e ele falou assim pra mim, mas o julgar não é ruim. A gente precisa... o que você faz com o julgar. Exatamente, é você condenar. Exato. Porque a gente precisa, o julgar ele é importante para você saber o certo e o errado, Total. né? A gente precisa julgar. Então, por exemplo, esse caso desse vídeo que a Ju trouxe, né? Beleza, eu teci o meu julgamento, mas eu vou condenar? Sim. Para mim, aquilo não foi legal. Sim. Eu pego aquilo ali e guardo, é a minha opinião. Agora, Sim. a partir do momento que eu começo a condenar, que é aí que tá o pecado. O pecado é o condenar, né? justamente. Porque a Bíblia, ela traz, né? Não julgueis, será julgado com a mesma medida que julgar. E a gente é julgado mesmo, né? Então, se a gente vai ser julgado na mesma medida. Qual o meu comportamento? Sim. Né? Porque eu tô julgando e a mesma medida vai ser usada. Mas aí a pessoa vai julgar o que eu tô fazendo é certo ou errado. A gente não tem que ter medo do julgamento, né? A gente tem que ter medo do que eu estou fazendo. Sim. Porque se o que eu tô fazendo é errado, aí o julgamento vai ser um e eu posso ser condenado. Sim. Né? Porque um julgamento, ele tem sempre uma defesa pro certo e pro errado. Sim, Você não vai num tribunal... Você não vai num tribunal para julgar o certo que ou vai ser errado. julgado? Se o que você fez foi certo ou errado. Pronto. Então, a gente vai ser julgado na mesma medida, mas se eu faço certo, com certeza eu tô sendo absorvida. Eu tô sendo absorvida. Né? Então, a gente tem que começar a entender que não, eu preciso julgar. Sim. Eu não tenho direito de condenar ninguém. Né? Outro dia, eu dou catequese, e na catequese uma criança trouxe, de 10 anos. Tia, tem 2 amigos meus na sala que são bi. Nossa Senhora. Aí você faz assim, né? É pecado? E aí, né, naquele momento, eu já fechei o olho e falei, Espírito Santo, né? E aí eu falei assim, é pecado. Né? Tá aqui na Bíblia, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Mas ele fala aqui que a gente tem que respeitar o próximo. E amar ao próximo. Amar o próximo. Você não vai fazer bullying, você não vai maltratar, você vai acolher.
tá? Mas não é certo. Sim. Não é porque ele faz que é certo, né? E não é porque não é certo que a gente vai maltratar. Então é isso. Eu fiz um julgamento, é errado. Mas o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou condenar aquela pessoa? Não. Sim. Então é a sabedoria, né, que a gente vai aprendendo também. Total. Uma coisa que eu achava diante da forma como eu fui criada, que seria muito desafiador para mim, a gente, de vez em quando, alguns episódios, trazemos as comunicações com os filhos, né? Eu achava que seria muito desafiador para mim o diálogo com as crianças e como que seria isso. E, gente, eu, graças a Deus, assim, eu falei para vocês que em algumas áreas eu consigo ter sucesso na comunicação, né? Em outras a gente está numa escola da vida. Mas com os filhos, para mim, é tão gratificante o jeito que eu conduzo o diálogo com as crianças, sabe? No sentido de diálogo mesmo, só um diálogo de adulto, gato, de chamar, os dois estão ali com algum problema, sentam e falam assim, não, vamos conversar. Isso aqui é o que você sente. Por exemplo, às vezes o Heitor é muito sensível. Então, o Heitor é aquela criança que ela, muitas vezes, quando ele se ira, quando ele se irrita, quando não sei o quê, ele não consegue se controlar. Já o Diogo, a forma do Diogo se manifestar é se fechando. Ele vira uma concha. E eu estou o tempo todo resgatando os dois, sabe? Sempre que eu estou presente, né? O tempo todo resgatando. Então, o Heitor, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma vez ele estava fazendo um ensaio, que ele ia fazer uma apresentação na escola, e a professora realmente passou algo que era muito desafiador para ele, que era ele fazer a apresentação para a escola toda dele, né? E ele olhava para mim desde o primeiro dia e falava, mamãe, eu não vou conseguir. Mamãe, eu não vou conseguir. E o Heitor fala muito bem, o Heitor escreve muito bem. E eu falava, você vai conseguir, mamãe, vai dar tudo certo. E eu sempre com essa coisa do vamos dar certo, incentivando. Né? Incentivando. Só que quando ele começava, ele travava e se irava de uma forma. Aí o que eu falava para ele? E eu pensava justamente, né? Eu falava, Espírito Santo, como é que eu faço? Porque eu também não quero dizer pro meu filho, vai lá e consegue. Porque é muito clichê esse negócio de consegue. A pessoa tá em desespero e você também super estimulando. Aí eu comecei a falar para ele, falei, mamãe, sentir segurança é supernatural. O que você está sentindo, às vezes essa raiva, porque ele se irava, essa raiva que você está sentindo, nossa, mamãe já sentiu muita raiva, assim. Mamãe. Eu falava, nossa, sabe o que mamãe faz? No caso da mamãe toma um café, né? No seu caso que não toma um café, faz o seguinte, para tudo que você está fazendo, vai lá para fora, respira fundo, aprende a sentir as suas emoções, aprende a entender que você está irado. Por que você está sentindo? Por que você está assim? Por que você está tão frustrado? Aí depois você volta, a mamãe está bem aqui. Eu falei, se você quiser conversar com a mamãe, a gente conversa. Se você quiser que a gente ensaie de novo, a gente ensaia. Eu falei, o que a gente não pode? Atropelar e negligenciar o que você está sentindo. Se você hoje está sentindo ira, vamos respeitar essa ira. A mamãe respeita. Gente, quando que eu tive essa conversa na minha casa? Era um tal de cala sua boca e engole o choro. Entendeu? Então, assim, tá tudo bem, não é isso que você está sentindo? Então, vai lá fora, filha, respira um pouco. Para que essa pressa? Sua apresentação é daqui uma semana ainda. Aí, no outro dia, tentava de novo. E daqui a pouco... Aí, eu achei muito bonitinho. Mamãe, eu não estou confortável para ensaiar isso hoje. Eu falei, então, não vamos ensaiar, não. Deixa isso para lá. Vai assistir televisão. Tá tudo sob controle. Aí, no outro dia, fomos de novo. Gente, lá pelo terceiro dia, o moleque sabia tudo de cor e salteado e estava seguro. E fez uma apresentação linda na frente da escola. Então, o quanto que um diálogo é poderoso para você trazer poder para aquela pessoa. Eu poderia ter destruído, gente, é muito sério isso. Sim. Eu poderia ter destruído com as minhas próprias mãos a autoestima do meu filho. Quantos pais falam assim, nossa, mas você é burro você até agora, nossa, só isso e você não consegue. E ensinar eles a lidar com os sentimentos. Gestão das emoções, os sentimentos dele, porque isso é o mais difícil. Porque eles são pequenos, eles não sabem o que é raiva, o que é medo, o que é... Sabe, insegurança. E trazer essa coisa de falar, nossa, a mamãe também se sente assim. Tá tudo bem. Aí falei pra ele, dei um exemplo pra ele de quando a mamãe vai palestrar. Aí eu falo, meu bem, quando a mamãe vai palestrar, o coração da mamãe, ó, fica palpitando. Mãe, eu falei, é muito difícil pra mamãe também. Mas a gente vai fazendo, e lá em casa a gente tem uma frase que a gente fala, né, que é treinando, é só no treino. Eu falo. Entendeu? Isso. É no treino. Eu falei, ó, você vai treinar, você vai treinar, você vai treinar, você vai conseguir. Eu falei, jogador de futebol não acordou hoje, foi jogar futebol. Não, o cara treinou, às vezes, 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo, nem sei se é isso tudo, para poder chegar no ápice, entendeu? Então, assim, e isso não é porque ele chegou no ápice, que ele parou de treinar, E outra coisa, não é porque ele chegou no ápice que o cara não tá nervoso. Sim. Às vezes, o cara ali, antes daquela jogada de mestre lá dele, o coração tá palpitando, ele tá... Mas vem o quê? Gestão das emoções, entrar no controle, sabe? Buscar diminuir os batimentos cardíacos, são coisas aprendidas. E esse é o meu papel. A mesma coisa com as minhas lideradas. É mostrar para elas que sim, precisamos trazer ali gestão das emoções. Eu falo com elas, eu falo, meninas, eu não sei a história de vocês. Eu não sei de onde vocês vieram, mas eu sei que ninguém chegou em você para te ensinar como se comunica.
como que fala, como ele que lidar com a colega. Às vezes o nosso ambiente dentro da nossa casa foi aprendendo Palavrão. hostilidade, palavrão, briga. E quem te ensinou que você pode simplesmente sentar, respirar e falar, calma, vamos conversar? Uhum. Entendeu? Vamos sentar para Sim, conversar? Então, é que nós sejamos essas pessoas, sabe? De resgatar os nossos filhos, resgatar as crianças da igreja, resgatar não somente a próxima A geração, gente mas ser todos. instrumento, né? Instrumento. Tem uma palestra do pastor Cláudio, né? Que ele fala, eu acho sensacional. Que ele fala assim, ele conta a história, que ele foi buscar, não sei se vocês já viram esse vídeo, que a mulher dele foi fazer o cabelo, Sim, né? eu vi. Que ele É passa maravilhoso. estacionamento, né? E ele falou, olha, você só vai me ligar quando tiver, porque não tem como, você já tá aí, eu vou te deixar porque não tem vaga, né? E ela liga pra ele, quando chegar lá, ele tem que esperar 10 minutos. E aí ele tá irado, né? E quando ele pede pra sabedoria, né? Pra quando ela entrar no carro, enfim, e ele tem a sabedoria. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente trata melhor as pessoas que a gente nem conhece. Total. Que não agregam nada na nossa vida do que as pessoas próximas. De E não é dentro só da nossa marido casa. e mulher, né? É isso. Às vezes uma pessoa chegou lá, por exemplo, na sua loja, você nem conhece, mas você vai tratar super bem. Mas você tá maltratando, às vezes, a sua vendedora, Sim. né? Eu até falo isso pro Jean. A gente joga junto beach tênis, né? E a gente brigava muito. Todo jogo, às vezes, a gente sai sem se falar. É Quando a gente mesmo? jogava junto, a gente brigava. E até é um meme isso, né? Porque casal, é muito difícil um casal não brigar. Porque aí Sim. o marido começa, a mulher começa, enfim. Você falou no beach tênis, é difícil? Os casais tudo brigam. Por que, gente? Eu achei que ia ser tão divertido. errou? Mas é o Ah, tá vendo o que você fez de errado? Por que você não fez isso? Nossa E Senhora. aí começa aquela briga, né? De vez em quando sai um lá brigado. E aí aí eu cheguei e aí eu mandei esse negócio do pastor Cláudio pra ele. Eu falei, engraçado, né? Quando você joga com outras mulheres, né? Porque a gente inverte as Sim. duplas e tudo. Você trata elas super bem. As mulheres, foi mal, errei. Não, tá tudo bem. bem. Quando é você. Agora, quando é comigo, que eu tenho que ser tratada assim, se você não fala assim, mas você quer que eu fale com elas? Eu falei, não, eu só quero que você fale comigo do jeito que você fala com Sim. elas. Eu errei, ninguém erra porque quer, Sim. né? Porque eu cheguei a ficar tão irritada. Um dia eu falei, você tá ficando desagradável ir com você, porque Uhum. você está sempre me criticando. Eu não te critico, muito pelo contrário, você faz coisa errada, eu não te critico. Uhum. E aí, quando eu mandei isso, falei, tá vendo como você tem que me tratar? E aí ele entendeu, então hoje a gente não briga mais, já tem umas 3 semanas. Não, já as Ela últimas... tem 8 dias. Nas últimas vezes que a gente jogou, assim, todas a gente não brigou, Sim. né? Mas a gente sempre brigava. Então, é exatamente a comunicação. É saber por que com uns que não me importam. Sim. Não é que não importam, né? Mas pessoas que não Mas que não são agregam. de dentro da sua casa, que não caminham com você. Exatamente. Né? Que não fazem diferença pra mim. Eu trato bem. E as pessoas com quem eu tenho, né? Que relacionamento eu preciso tratar dessa forma. Sim. Tá certo que a liberdade de falar com as pessoas traz isso, Traz. né? Mas não é porque traz que eu tenho que fazer. Sim. Né? Mais um motivo, que se eu tenho essa liberdade, eu posso falar de outra forma, né? Sim. Que a pessoa me conhece, ela vai entender. Sim. Concordo. Mas é isso, meninas. Desafiador, mas necessário. E né? tem algumas relações, assim, também, porque a gente fala também de empresa, a gente fala de marido, mas muitas vezes a relação com os nossos pais também, né? Eu tive uma dificuldade de construir uma relação com a minha mãe. Hoje, a minha relação com ela, assim, a gente tem uma boa relação, mas por quê? Porque a gente não se fala todos os dias. Eu também. Então, eu cheguei um dia pra ela e falei assim, mãe, eu queria que você me ligasse todos os dias, mas pra perguntar, oi, filha, tá tudo bem? Né? Como é que foi sua noite? Como é que foi seu dia? Então tá bom. Se a gente não é capaz de conversar assim, né? Sempre vem um assunto em que a gente se estressa, é melhor que a gente não converse. Então, se tiver alguma coisa pra falar... Então, mas isso foi até chegar a esse ponto, a gente tinha brigas, a gente se machucava, porque ela vinha falar uma coisa que eu não concordava, Sim. né? Ela vinha trazer um assunto que eu não gostava. E hoje, todas as vezes que a gente conversa, tá tudo bem. E eu aprendi também a me calar com ela, né? Porque ela trazia um assunto e aí eu rebatia. Trazia um assunto e eu rebatia. E eu entendi que, cara, era chovendo molhado. Não ia mudar a postura dela. Então, hoje, quando ela começa a falar, e ela fala... você tá me ouvindo? Tô ouvindo. A sua mãe é cristã? Ela tem muita fé, mas Uhum. ela não, assim, ela não pratica, não tem não vai pra igreja. não vai pra igreja. Ela vai de vez em quando e tudo, mas não tem uma constância, né? Sim. Ela ora muito. Hoje mesmo a gente conversou, porque ela me ligou e... Opa, deu ruim aí, Lucas? Ela me ligou e a gente começou a conversar. Ela falou assim, eu tô sentindo que você não tá bem. Ela falou, inclusive, essa noite eu não dormi. Eu fui acordada várias vezes à noite por Deus para orar por você. Uhum.
Eu sei que você tá chateada com alguma coisa. Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Aí a gente conversou outras coisas, ela falou assim, você tem certeza? Tá tudo bem? Então, assim, ela tem essa intimidade com Deus. Ela sabia, eu tô chateada com algumas coisas. E aí ela trouxe, eu falei, não, mãe, eu tô chateada, mas vai passar, né? Já resolvi, eu só preciso, né, acalmar o coração. Ela falou, eu sabia que você não estava bem. E realmente não tinha como ela saber, ela não estava inventando, porque ninguém sabe o que é um problema meu. E aí, então assim, ela não tem, mas ela tá ali, né? Sim. Ela tem essa intimidade com Deus. Mas foi bom. A partir do momento que eu estabeleci esse limite, né? E não acho que é porque pai e mãe tudo pode. Sim, não pode. Né? E é muito difícil a gente estabelecer esse limite com pai e mãe. Né? Teve uma live do Ícaro de Carvalho, do Ítalo Marcilli, que para mim foi assim, divisor de águas. E ele falou, e assim, não é que você tem que, a gente não é obrigado a amar pai e mãe. Eu amo meu pai e minha mãe. Tem que respeitar. Mas a gente tem que honrar, né? Porque amar não é assim, você não tem escolhas, você nasceu naquela família. Às vezes você é totalmente incompatível com aquela pessoa. Mas você deve a sua vida, né? A sua vida foram eles que te deram. Então você tem que honrar, você tem que cuidar na velhice, né? E assim, eu amo meu pai e minha mãe, mas eu entendi que eu não preciso conviver para ficar bem. Eu tenho uma boa convivência, mas nos limites aceitáveis. Há pouco tempo atrás, minha mãe passou por alguns problemas na família. Irmãos, enfim, o pessoal da família, assim, exatamente o pessoal de casa, né? Aí ela me ligou, chateada, para me falar algumas coisas e tal. E eu falei justamente para ela, eu falei, mãe, já tem muitos anos que eu me desconectei da família. E o me desconectar da família, para mim, foi libertador. E já também há alguns anos, agora falando da família mais central, que eu entendi que eu não preciso compartilhar de tudo ao mesmo, assim, de toda hora, de todos os momentos e tal, porque várias coisas também não são positivas para mim, né? Eu entendo que oro pela minha família, oro para que estejamos todos bem, oro para que sejamos amigos, mas eu entendo que esse não é um critério só meu, né? E que eu prefiro muitas vezes não estar presente do que estar presente e estar ou me machucando, ou Deus me livre de machucar alguém. E eu aprendo com essa relação, mesmo sendo uma relação distante, às vezes eu aprendo. Vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe às vezes me liga, nós moramos longe. Eu moro longe da minha família, né? Apesar de morar na mesma cidade, moro longe. E aí a minha mãe, muitas vezes falta sabedoria, e eu falo isso para ela. Ela, em vez de me ligar, por exemplo, e falar assim, filha... Vem almoçar. Vem almoçar. Ela até às vezes faz isso, mas a grande maioria delas é me cobrando. Sim. É sempre a cobrança. Nossa, você não vem pra cá. Nossa, você foi morar muito longe. Ai, Cristiana, por que você não mora mais perto? Essa semana mesmo ela me ligou de novo. Já tem anos que ela fala... Gente, já tem mais de 10 anos que eu saí de perto dela e tem pelo menos 10 anos que ela me fala que eu tenho que morar mais perto. E eu falo, mãe... E antes eu ficava nesse embate. Mãe, eu quero que você entenda que eu não vou morar. Eu quero que você entenda que não vai ser. E outra coisa, a distância que é pra você é pra mim. Eu ficava nessa. Aí, hoje em dia, eu fico assim, né? Eu falo, gente, por que eu preciso escutar essa frase de novo? E aí, e ela sempre me liga nesse contexto, me cobrando e tal. E aí, esses dias eu conversando com o meu filho, meus filhos estão viajando com o pai. Nesse exato momento, meus filhos estão viajando com o pai. E criança, imagina, estão de férias, na casa do tio, cheio de outras crianças e tal. Eles não vão me ligar. Eu que ligo, né? E aí eu mandei uma mensagem pro Diogo, olha como é que são as coisas. Por isso que eu te falo que eu sou extremamente atenta em não replicar o que aconteceu na minha vida. No que eu tô mandando uma mensagem pros meus filhos, eu fui escrevendo assim, oi, meu bem, tudo bem? Nossa, você não liga pra mamãe. Eu escrevi. E você já foi lá e apagou. Meu amor, na hora, eu apaguei e falei, a mamãe está morrendo de saudade. Assim que eu puder, eu vou ligar pra você. Eu ia falar agora. Entendeu? Aí, aí eu tava me arrumando, assim que eu entrei no carro, eu fiz uma chamada de vídeo pra eles e a gente ficou conversando. E eu só quis manifestar o meu amor. Não houve cobrança, não houve dizer, nossa, você é desnaturado. Porque, assim, isso aqui que nós estamos falando é tão poderoso no casamento também, sabe? É sobre chegar numa régua e falar, meu bem, como eu sinto falta de você. E não falar, nossa, você não me liga porque você não me ama, porque é insuportável. Uma pessoa que está sempre te cobrando, sabe? É chato, É chato, cobra... E sabe? Aí eu acho que vai... E afasta. É muita pessoa que não sabe demonstrar o amor. A forma dela demonstrar que sente a sua falta, que te ama, é te cobrar. Mas eu já falei, eu falo, olha, todas as vezes que você quiser a sua filha, eu tô aqui. Como você falou, assim, faz um almoço.
ou eu faço o almoço aqui, Uhum. e sabe, e vamos falar sobre coisas boas, e não sobre o fato de eu ter ido morar muito longe, e não sobre o fato de eu ser uma filha que estou longe, que sou desnaturada, porque eu não sou desnaturada. Aí, uma vez eu até falei, você já parou para pensar se eu tenho interesse? Às vezes eu não tenho interesse, mas é o que eu te falo, às vezes eu que sou muito fria, então eu tenho cuidado do que eu falo. Uhum. Porque muitas vezes eu não tenho simplesmente interesse, porque são alguns ambientes que vão ter esse tipo de cobrança, esse tipo, sabe? E eu falo, gente, por que eu preciso? Eu não preciso, A minha mãe, muitas ela vezes. cobrava muito, muito, assim. Aí teve uma situação que eu lembro exatamente. Ela me ligou e falou, olha, vai ter uma festa junina, sábado. E aí tem uns ingressos, vai ser muito legal. E aí ela sempre vem assim, a festa vai ter muita comida, vai ter isso. Isso é uma coisa que para ela é importante, né? Ter muita comida, né? Vai ter uma música boa. E aí eu falei, mãe, eu já tenho uma festa para ir sábado, né? Eu já comprei o convite. Se der, eu passo lá. Sim. Quando eu voltar. Não vou prometer, mas se der, eu passo lá. Só que ela entendeu que eu passaria, tá? E beleza, passou, não fui para outra festa. Eu tava trabalhando no outro dia, era um domingo de manhã, eu tava de plantão. Quando deu mais ou menos 10 e pouco, ela me ligou. Aí eu já atendi, eu falei assim, oi mãe, aí ela já, assim, já foi, olha, escreve o que eu estou te falando. Não vou te amar mais pra nada. Nunca mais eu te chamo pra nada. Você não nos prioriza, você não sei o quê, que você prefere a outra família. Porque sua mãe tá envelhecendo. Aí traz um ela não peso. fala muito isso não, mas é assim, porque você não faz questão, e parará. Aí eu peguei e falei assim, olha, vamos... Na hora eu dei um berro, né? Que eu ainda tava na fase ruim, na maçã podre. Eu falei assim, cala a sua boca Meu Deus agora. do Eu céu. falei desse jeito. É mesmo. Juro. Depois eu falei, gente, mas pra que isso? Mas foi assim, naquele Sim. momento. Foi impulso, né? Cala a sua boca. Eu falei assim, onde você tá? Eu aposto que eu sei onde você tá. Você deve estar na beira da piscina tomando sol, né? Você sabe onde eu tô? Você nem perguntou, né? Eu estou de plantão, domingo de manhã, 10 e pouco. Eu queria também estar na piscina, mas eu estou trabalhando e você tá enchendo a pi do meu saco. Sabe? Então, assim, eu precisei agir daquela... Nunca mais ela me cobrou. Eu falei assim, a minha prioridade era dormir. Eu tinha que acordar hoje cedo para trabalhar. Não tinha necessidade. O que eu ia ganhar estando naquela festa? Sim. Tudo bem que eu ia ver vocês, mas eu posso ver vocês hoje, amanhã, depois. Sim. E aí trouxe toda a situação. Mas, assim, hoje eu poderia ter falado de uma outra forma. Sim. Né? Hoje eu falo assim, não precisava daquela ignorância toda. Mas foi assim que ela entendeu. Né? Então, assim, às vezes a gente age dessa forma porque você já está tão estressada, né? E aí vem a comunicação violenta, né? Mas aí vamos de novo, né? Aí ver essa estrutura que foi construída na minha família faz com que eu seja uma mãe diferente. Por quê? Porque o que eu busco? Que os meus filhos queiram ir para minha casa porque massa. Sim. Entendeu? Que queiram estar na minha casa porque, putz, cara, vai ser super gostoso passar uma tarde com a mãe deles. E não porque eu virei um peso e estou cobrando, sabe? Porque, então, assim, é desafiador. E é no nosso dia a dia que a gente constrói isso. Claro que, pelo amor de Deus, os meus filhos terão liberdade de estar onde eles quiserem, no momento que eles quiserem, e me visitar quando eles quiserem. Sim. Mas eu faço de tudo para desenvolver um relacionamento com eles que faz com que eles desejem estar, por exemplo, nos domingos na casa da mamãe, entendeu? Uhum. E isso é muito poderoso. E eu falei que ela tinha tido um problema com a família dela, né? E aí eu trouxe esse contexto para ela. Eu falei, mãe, você já fez um exercício de entender que talvez não seja necessário você estar lá? Eu falei assim, a própria palavra de Deus, eu falei para ela no dia, eu falei, fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, o fato de você desejar que esteja todos juntos, às vezes é uma coisa tão à força, é um negócio tão assim que, sabe, todo mundo sai machucando todo mundo. E hoje, Cris, vou falar para ela, eu não sei o que você deseja para você, mas eu não ando em ambientes onde eu estou sendo machucada. Uhum. E não é porque eu sou vítima do mundo, é porque não faz sentido para mim. Eu não ando em ambientes onde as pessoas... Eu não sei como que funciona, né? Mas cada família tem uma estrutura. Mas existem famílias que as pessoas... A diversão delas é falar mal uns dos outros. Sim. Eu não sento em mesas assim, gente. A gente Entendeu? vai se tornando seletiva, né? Eu sou muito seletiva. E aí eu me afasto. Eu literalmente me afasto. E não é só família, né? Qualquer ambiente. Tem amigas e tem não sei o quê. E é isso, assim. Eu sempre assim... O Jean até falava pra mim, nossa, você vai até em festa de cachorro. Se as pessoas chamarem para aniversário de cachorro, você vai em tudo. E eu sempre falava pra ele, Jean, mas eu vou... eu entendo que se a pessoa me convidou, ela conta com a minha presença. Sim. E hoje eu entendo que não. Que não. Né? Não é porque ela me chamou. Às vezes ela me chamou por educação. Às vezes ela me chamou porque eu chamei. Sim. Né? Ela tá retribuindo e não...
E aí isso ficou muito claro pra mim. Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui. Uma festa de aniversário que eu fiz, eu chamei pouquíssimas pessoas. E eu lembro de eu ligar pra uma amiga e falar assim: olha, amiga, eu vou fazer meu aniversário assim, assim, assado, vai ser sábado, tal hora. Aí ela falou assim: ai, amiga, é porque eu já combinei das crianças brincarem. Eu já combinei com fulano, elas vão encontrar, as crianças vão brincar. Eu falei, como assim? Tipo assim, eu tô fazendo uma festa, um aniversário. Tipo, as crianças podem brincar sempre. Mas naquele momento eu fiquei muito magoada, fiquei chateada. Depois eu até falei pra ela, falei assim, nossa, eu achei tão... Frágil, né? Não Falta de frágil, eu consideração, achei né? tão pouca consideração. Aí ela falou assim, não foi, é porque... Enfim. Mas naquele momento eu entendi que nem tudo que é importante pra mim é importante pros outros. E vice-versa. E vice-versa. Né? E aí, naquele momento, eu passei a ser mais seletiva. Né? Nem tudo me pertence. Sim. Né? E eu não pertenço a qualquer lugar também. Pronto. Aí eu Né? já sou muito seletiva. Muito, Mas sempre isso fui. é um exercício, né? É um exercício. Eu não sempre fui, não. Eu sempre fui muito... Um exercício. Eu trabalhei num segmento que é a indústria farmacêutica durante muitos anos. E eu lembro que uma amiga minha, duas, na verdade, se enturmavam e conversavam e conhecia todo mundo, porque é um ambiente externo, então você se enturma com pessoas de várias empresas, né? E as pessoas, às vezes, a gente passava assim no café e estava todo mundo tomando café, e isso era o dia todo, né? Então as pessoas se encontravam, tomavam aquele cafezinho, às vezes passava horas, passava minutos, enfim. E eu sempre focada a Cristiana, né? Sempre focada na carreira, de fazer as coisas dela e tudo mais, e relacionamento para mim sempre ficou em segundo plano. Tem toda uma questão de defesas também, mas tem uma questão de seletividade. Nesse caso agora eu vou falar de seletividade. E aí eu lembro que uma vez a gente saiu para almoçar, encontrei algumas pessoas, sentamos à mesa e tal, e algumas meninas falaram assim, nossa, Cris, mas você é sempre tão, sei lá, tão distante, né? A gente senta lá no café, não sei o que, eu estava falando, não, porque eu tô na correria e tal. E depois ficamos só eu e a minha amiga. Ela, Cris, mas vamos lá, por que tu não senta? Por que tu não conversa com a galera? Eu falei, mas quem disse que eu não sento? Eu falei, você não senta direto comigo para tomar café? Aí ela, sento. Eu falei assim, fulano não senta direto para tomar um cafezinho comigo? Sento. Vamos lá, vocês duas. Todas as vezes que a gente faz reunião no nosso grupo, eu não tô? Não é verdade? Uhum. Chega atrasado ou não chega atrasado, mas não sempre tô. Então, vamos lá. Será que eu sou tão assim, não sento? Ou será que é porque eu escolho com quem eu sento? Uhum. Eu sempre fui assim. E eu falei para ela, e ela olhou assim pra minha cara, eu falei, pra quê? Eu falei, olha pra mim. Pra que tu ganhou lá no café? Qual foi o papo que rolou? Porque só fofoca, meu. Uhum. Eu falei, eu não vou ficar sentado. Sabe o que eu faço? Converso tudo e vou mais cedo para casa. Enquanto vocês estão batendo papo nos cafés da vida, eu estou terminando meu trabalho e vou mais cedo para minha casa. E a fofoca Entendeu? é sempre falar de alguém. E sempre, quando ela sair, vai falar mal provavelmente dela. eu fui alvo de fofoca em vários momentos. Essa é metida, essa não sei o quê. Aí ela olhou assim para mim e falou, nossa, eu nunca vi as coisas sobre essa ótica. Eu falei, eu entendo que você nunca tenha visto. Eu falei, mas eu sento nas mesas que eu acho que eu vou ganhar alguma coisa. Esse ganhar alguma coisa não precisa ser dinheiro, não precisa ser nada. Cara, sentei com uma amiga minha que é massa, cara, e vou gastar-se 2 horas, investir 2 horas do meu dia, que poderia estar trabalhando, conversando com uma amiga, sento, mas sento de boa. Agora, sentar para ficar fazendo o tal do network? Eu falei, minha irmã, tem uma coisa que eu nunca precisei nessa minha vida, foi o tal do network, entendeu? E nunca, realmente, é ruim, assim, é o meu jeito, foi a forma como eu construí a minha carreira. Mas tem pessoas que só chegaram em determinados lugares por conta do network, cada qual usa a estratégia que tem. Eu sou técnica, entendeu? Eu, de certa forma, confiava muito no que eu ia fazer. E nunca precisei me furtar desse tipo de estrutura para conseguir alguma coisa. Não fazia sentido e nunca fez. Então, eu sempre falei, não é qualquer mesa mesmo que eu sento. E dependendo da mesa, eu sento e, ó, rapidinho. Falando, lembrei que eu tô com um compromisso. E é isso, gente, né? Pronto. Sobre comunicações. Falamos bastante. E hoje a gente focou, né, no assunto. Ficamos na comunicação, graças a Deus. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue se comunicar muito. Nós três, né? A gente tem uma boa comunicação. Aprendemos a ser assertivas, né? Sim. Espero que vocês possam se comunicar conosco sempre, né? Estar aqui com a gente, partilhando desse momento que é tão especial para nós, que é para vocês. Obrigada, boa noite. Um beijo. Boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Mas geralmente acaba a noite, né?